Com certeza você já recebeu do teu cliente, do teu fornecedor, até mesmo do teu software contábil, uma planilha como essa daqui, ó, com várias abinhas aqui embaixo, ó, com informações, seja de funcionário, de produto, né, ou de qualquer coisa que seja aí, você precisou de alguma maneira unificar essas informações para fazer um cálculo, para fazer um relatório, né, e aí acabou perdendo um tempão. O meu nome é Douglas Ernesto, eu sou da Infinity Tecnologia e hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar como é fácil criar uma automatização como essa daqui, ó, de a gente apertar num botãozinho e as informações aparecerem em uma única planilha, facilitando a sua vida, tá? É muito fácil, é muito simples, beleza, pessoal? Então, tá duvidando? Então vamos fazer um game? Fica até o final e no final você coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se achou fácil, difícil, se não conseguiu. Ah, e outra coisa, eu vou disponibilizar essa planilha aqui gratuitamente, assim como outras planilhas que nós temos gratuitas lá no nosso Instagram, tá? Entrando lá no nosso Instagram, você tem um link lá na bio que você consegue baixar gratuitamente todas as nossas planilhas, beleza? Também vou deixar o nosso canal do Telegram, os nossos grupos de WhatsApp para você também fazer parte, colocar suas dúvidas, né, seus comentários e tudo mais, e também conseguir baixar as planilhas e outras coisas que nós temos para vocês. Beleza? Mas ó, é muito importante que você, mesmo recebendo essa planilha gratuitamente, tá? Você consiga fazer, você aprenda de fato nessa aula como fazer, porque na sua realidade, né, você vai precisar, para a sua realidade, você vai precisar adaptar essa planilha, tá? Porque vão ter outras informações e tudo mais, então é interessante que você saiba como ela foi feita para você conseguir colocar, automatizar também as suas planilhas. E ó, eu repito, tá? É muito mais fácil do que você imagina criar esse tipo de automatização. Então, no final da aula, você vai ser capaz de criar automatizações como essa e como outras também, tá? Vai te abrir um leque de oportunidades aí para você automatizar as suas tarefas, beleza? Então, vamos lá. Beleza, então eu abri aqui uma planilha, tá, zerada, somente com as informações aqui da minha ficha financeira, né? Meu exemplo aqui é usando uma ficha financeira onde eu tenho as informações de cada funcionário aqui de boa e eu quero trazer aqui para essa primeira planilha as informações unificadas. Tá? Então ela está zeradinha aqui. Então o que nós vamos usar para poder fazer essa automatização? O nosso conhecido VBA, né? Que é uma linguagemzinha de programação que roda dentro do Excel, tá? Mas, como eu havia falado, é muito simples, tá? Muita gente ainda tem medo, né, de usar o VBA, mas vocês vão ver que é algo bem intuitivo, né? São comandos bem simples e com poucas linhas, tá? Mesmo que você nunca tenha trabalhado com o VBA, você vai ver que é algo muito fácil mesmo, tá? Então, para a gente acessar o VBA, como é que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, tá? Para poder acessar aqui, ó, o Visual Basic. É bem provável que no seu computador, no seu Excel, essa opção aqui de desenvolvedor, ela não apareça, porque por padrão ela não vem habilitada. Então como é que a gente faz para habilitar? Muito simples também. Eu vou vir aqui em Arquivo, vou vir aqui, ó, em Opções, tá? Vai abrir essa telinha aqui para gente. Nós vamos vir aqui, ó, em Personalizar faixas de opções. E aqui, ó, repare que o meu aqui está marcado, porque já está habilitado, né? Mas o seu provavelmente vai estar assim, ó, desmarcado. Aí você vai dar um cliquezinho ali, tá? E vai dar OK, e aí vai habilitar para você essa opção de desenvolvedor, beleza? Muito simples. Vou vir aqui agora em Visual Basic, tá? Olha, abriu aqui na outra tela minha aqui, trouxe para cá, vou expandir aqui para gente. E aqui é onde nós vamos trabalhar, tá? Como é que a gente faz para criar um script VBA? Muito simples, vou clicar com o botão direito aqui em qualquer lugar, pode ser aqui mesmo, vou vir aqui em inserir e vou criar um módulo, tá? O módulo é onde nós vamos criar as nossas funções, tá? As nossas subrotinas, tá? Então como é que eu faço para iniciar uma subrotina? Eu tenho que colocar aqui a palavra reservada sub, tá? E eu vou dar um nome qualquer para essa minha subrotina, tá? Que vai ser, eu vou chamar aqui, ó, de cópia, ó. Cópia, beleza? Vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ó, ele já vai colocar dentro de uma estrutura, tá? Ele sabe que tem que colocar um parênteses. Repare que eu nem coloquei, só coloquei o nome. Ele colocou um parênteses aqui para mim e já encerrou aqui, ó, colocando o end sub, beleza? E aqui dentro, né, entre esse intervalo aqui, o que eu colocar, ele vai entender como um script, né? Ele vai interpretar aquilo ali, o que eu tiver colocado ali, ele vai executar para mim. Mas, logicamente, né, não é qualquer coisa que nós vamos colocar aqui que ele vai entender. Existe uma sintaxe, existem alguns comandos específicos, tá? Para a gente dizer para ele o que a gente quer que ele faça.
tá? Mas é muito simples. O que que eu quero fazer a princípio? Vamos entender o que que a gente quer fazer, ó. Eu quero que, de alguma forma, tá? Sem que eu precise colocar o nome da planilha, tá? Que aí está um grande diferencial, né? Porque eu poderia chegar ali no VBA e colocar, eu quero que você vá na planilha tal e copie os dados, vá na planilha X, Y e Z e copie os dados de cada uma delas, tá? Só que só que no dia a dia ali você vai receber planilhas com diversas outras planilhas aqui embaixo, né? E muitas vezes você não vai nem saber quantas planilhas tem, tá? Então, ficar colocando o nome de cada uma delas não é o ideal, tá? O ideal é que o próprio VBA entenda, tá, quantas planilhas eu tenho ali e ele mesmo vá buscando essas informações. Existe um comando aqui dentro do VBA que ele vai fazer isso para a gente, tá? Que ele vai entrar em cada planilha independente de quantas forem, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Existe um comandozinho chamado for each, tá? Que seria o quê? Seria para cada o quê? Para cada planilha, tá? Dentro do meu objeto planilha, que eu chamo de sheet, ó. E aqui vai um outro entendimento aqui pra gente, galera. Olha só. A gente vulgarmente, né, chama essas planilhas que estão aqui embaixo, né, de guias, né? Então é muito comum, né? Às vezes até a gente mesmo fala, ó, vai na guia tal, né? Vai na guia do Inácio aqui, vai na guia do Manuel, tá? Mas na verdade, tá? Isso aqui não são guias, são planilhas. Então eu tenho um objeto maior, que é o meu projeto no Excel, e dentro desse projeto eu tenho, ó, várias planilhas, tá? Então aqui, ó, são planilhas, tá? Você, a partir de agora, tem que entender que, tá, dentro do projeto do Excel, você tem planilhas. Você pode até chamar, tá, como muitas vezes a gente mesmo chama, né, de guias aqui, de abas, né, também. A gente é muito comum falar, vai na aba tal, vai na aba não sei o quê. Mas são planilhas, tá? Fique tranquilo. É importante que você entenda que tudo isso aqui embaixo são planilhas, tá bom? A forma que você vai chamar não vai fazer tanta diferença assim, beleza? Então, ó, sabendo que o Excel, né, ele tem várias planilhas, tá? Aqui no VBA, o que eu estou dizendo aqui para ele nessa linha aqui, ó? Para cada planilha dentro do objeto sheets nada mais é do que planilhas, tá? Então, ó, para cada planilha dentro do objeto de planilhas, tá? Você vai fazer alguma coisa. Esse nome aqui, galera, eu poderia colocar qualquer coisa, tá? Eu poderia colocar aqui P, por exemplo, para facilitar, me referenciando de planilha, porque o meu objeto planilhas, tá? O objeto que o Excel entende aqui como planilhas, tá? É esse sheet aqui, ó. Então ele já vai passar em todas as planilhas, é como se ele soubesse. Quando eu coloco esses sheets aqui, ó, tá? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, vai lá no teu objeto planilha, no projeto, tá? E encontre todas as planilhas ali para mim, tá? Então, ó, o nome aqui eu estou só facilitando, estou dizendo o seguinte, ó, para cada P, tá? Dentro, né, em sheets, dentro do objeto planilha, você vai executar alguma tarefa, tá? Só que eu preciso fechar aqui, ó, essa estrutura do for each, tá? Com o next. Por quê? Porque ele vai em cada planilha e vai executar uma ação que eu colocar. Então, só nessas duas linhas aqui, ó, tá? Nessas duas linhas básicas aqui, eu já estou fazendo com que o Excel leia todas as minhas planilhas que eu tenho dentro do meu projeto. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, se eu invocar o P, tá? Que está representando cada planilha do meu objeto planilhas, ó, e colocar aqui um ponto e chamar aqui name, tá? Ele já vai pegar o nome de cada planilha. Quer ver como ele vai mostrar para a gente? Só que para ele mostrar na tela, eu preciso colocar um comando antes, tá? Que é o msgbox. E vou dar um espaçozinho aqui, ó. Então, esse comando aqui está dizendo o seguinte, ó. VBA, cria uma caixa, né? Que seria o box, de mensagem na tela, tá? E mostra para mim, ó, o nome da planilha. O nome de cada, como eu estou dentro do for each, né, ele está criando um loopingzinho, né, e aí ele vai entrar em cada planilha e vai pegar o nome, tá? Então, se tudo der certo, olha o que vai acontecer. Ele vai vir aqui, ó, na planilha 1, vai ver qual o nome dessa planilha, que é a planilha 1, e vai mostrar na tela, planilha 1. Ele vai vir aqui na planilha João
vai ver qual é o nome dessa planilha e vai mostrar João. Aqui, Manuel, vai mostrar Manuel, beleza? Então aqui, ó, se eu rodar aqui agora, como é que eu faço para rodar? Vou vir aqui nesse íconezinho, ó, de play, de executar. Vou dar um cliquezinho aqui, ó, e ele já mostrou pra gente, ó, planilha 1. Então ele foi na planilha 1, pegou o nome dela e mostrou pra gente. Dei OK. Ele vai para a segunda, tá? Então ele mostrou aqui pra gente João. Foi para a terceira, Manuel. E foi para Inácio e mostrou. E aí ele não tem mais planilha aqui. Se ele tivesse 1000 planilhas ali embaixo, ele ia mostrar o nome das 1000 planilhas, beleza? Bem simples, ó. Em 3 linhas a gente já fez bastante coisa ali. E aqui, ó, dentro do P, né? Repare que o P ele carrega essa responsabilidade, né? Quando está dentro aqui do for each, né? E com esse comando aqui, lembrando que aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? Que é um nome que me facilite, tá? E ele começa a carregar, né, as propriedades de cada planilha. Então aqui eu poderia trazer um monte de coisas. Então eu poderia, por exemplo, fazer com que ele entre numa determinada planilha dessa. Tá? Quando ele entrasse nessa planilha específica, ele busque um valor e traga para mim e mostre na tela também. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, eu quero agora que ele alcance eu quero que ele alcance a célula A1 de cada planilha dessa e mostre o valor que tem lá. Então, como é que eu faço para ele me mostrar, para eu atingir uma célula, né? Para atingir uma célula dentro de uma planilha. É o elemento, ó, a funçãozinha aqui, ó, range, tá? O range, quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, A1, ó, olha o que acontece. Ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, vai na planilha em questão que você estiver rodando na hora e alcance a célula A1, tá? E pega o valor dela. Como é que eu falo para ele pegar o valor dela? Vou dar um ponto e vou escrever aqui, ó, value. O que vai acontecer agora? Ele vai em cada planilha dessa. Ó, na primeira planilha não tem nada, então não vai mostrar nada. Na do João, tem a A1, ó, tá escrito nome, né? No Manuel, tá escrito nome também. Então vamos fazer o seguinte, vamos alterar lá, ó, para B1, tá? B1. Ele vai vir aqui na primeira planilha, B1 está zerado. Na B1, perdão, né, da planilha João, tem um nome lá, José da Silva, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu coloquei João aqui nessa planilha, mas na verdade é José. Vou alterar aqui pra gente, ó. José, beleza. José da Silva. Vai entrar na planilha Manuel, vai vir na B1 do Manuel e vai mostrar pra gente Manuel Oliveira. Vai entrar na planilha Inácio, na B1 da planilha Inácio, vai mostrar Inácio Brandão. Beleza? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Vou clicar aqui e vou rodar. Então, a primeira ele mostrou ali em branco, porque não tem nada realmente. Tá? Vou dar OK. Aí, na primeira, ele mostra José da Silva, né? Na segunda, no caso. Na terceira, ele mostra Manuel Oliveira, que é o que está lá em Manuel Oliveira. E Inácio Brandão é o que está Inácio, beleza? Então aqui eu consigo já manipular cada planilha sem saber qual é, tá? Quantas planilhas eu tenho dentro do meu projeto. Tá? O VBA é inteligente para rodar cada uma delas e pegar as informações, incluir, a gente poderia incluir informações também. Para cada planilha dessa eu quero que ele vá lá e coloque uma informação. A gente poderia fazer isso também, tá? Então tem inúmeras coisas. E olha só, a gente só usou 3 linhas de programação, muito simples, né? Bem fácil e tudo muito intuitivo, né? Então, ó, eu vou comentar essa informação aqui, ó, colocando uma aspas simples, tá? Porque eu não vou usar isso aqui. Isso aqui foi só para a gente entender como é que funciona. Agora, vamos colocar a mão na massa de fé e fato. Agora eu quero que ele entre em cada planilha dessa daqui, ó, e aqui eu quero essas informações aqui de baixo, não é isso? Então, eu quero que ele vá na célula A7, né? E selecione toda essa região aqui para mim e faça uma cópia dessas informações. E aí ele vai na segunda, ele vai exatamente na mesma célula aqui, copia as informações ali do lado e coloque lá na primeira planilha e assim sucessivamente para cada planilha. É isso que a gente quer fazer, tá? Então a gente já viu que ele está entrando em cada planilha dessa, então já está simples para a gente. Agora vamos executar. Então eu vou vir aqui, ó, vou voltar aqui e aqui eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço para ele entrar em cada planilha, né? Então eu vou chamar aqui, ó, o P, né?
que é o que representa cada planilha, nesse looping que ele faz. Vou dar um ponto aqui, ó, e vou chamar o range, né? O range é para a gente alcançar uma célula, como a gente fez ali em cima. Então, ó, o range, só que agora eu quero o quê? A A7, eu quero que ele vá na A7, só que eu quero que ele faça o quê? A partir da A7, ó, eu quero que ele copie todas essas informações aqui, né? A informação próxima da A7, é onde eu tenho as informações, que pode ter mais para baixo, pode ter mais para o lado. Então, eu não quero passar uma referência para ele assim, ó, vá na A7 até a G19, tá? Porque eu posso ter outras informações aqui embaixo. Eu quero pegar logo tudo, tá? E eu posso ter outras informações aqui para o lado. E eu não quero me preocupar com isso, ficar passando referência absoluta para ele. Eu quero que ele seja inteligente para poder pegar as informações que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Existe um comandozinho muito simples também, que é muito intuitivo. O VBA ele é muito intuitivo. Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que você vá, VBA, a partir da célula A7 de cada planilha, você vá na região atual. Então, existe um comandozinho aqui chamado, ó, current region, tá? Que nada mais é do que região corrente, região atual. Então, a partir da 7, você seleciona a região próxima. Em outras palavras, seria a região próxima ali dela, tá? Que vai fazer exatamente aquilo. Então, se a minha planilha aqui, a partir da A7, tiver, né, for aqui até a coluna aérea, ele vai pegar até a coluna aérea. Se tiver lá 100 linhas para baixo, ele vai pegar 100 linhas para baixo. Beleza? Então, esse é um dos comandos mais importantes aí para o nosso projeto aqui, tá? Feito isso, o que eu quero que ele faça? Quero que ele copie essas informações. Então, eu vou dar um ponto aqui, ó, e vou escrever aqui copy. Prontinho. Ele já copiou a informação. Só isso, galera. Olha como é tranquilo. Ó, beleza. Ele entrou na primeira planilha, copiou a informação. Entrou na segunda planilha, copiou a informação e assim sucessivamente. O que eu quero que ele faça depois que ele copie? Né? Eu quero que ele vá lá na planilha, na primeira planilha, tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Ó? Então, eu vou chamar aqui o elemento sheet, ó. Eu vou chamar aqui o elemento sheet e vou dizer para ele o seguinte, ó. Vai lá na primeira planilha, qual o nome dela? É planilha 1, né? Ó. Planilha 1. Vai lá na planilha 1, depois que você copiar. E faz o seguinte, ó. Você alcança a célula A1 dela, beleza? E depois você cola essa informação lá. Então, que é o paste especial. Então, que nada mais é do que colar especial, né? Aquele colar especial lá que a gente já conhece, ó. Prontinho. Então, é o que ele vai fazer. Ele vai lá na planilha, ele foi lá na planilha do João, copiou lá a região corrente. Agora eu disse para ele o seguinte, ó, volta na primeira planilha, que é a planilha 1, tá? Ó, planilha 1, o nome dela. Alcança a célula A1 e cola a informação que você pegou. Só isso, galera. Olha o que vai acontecer, ó. Olha o que vai acontecer. Vou rodar aqui pra gente. Prontinho, ele já rodou, não mostrou nada. Agora, se eu voltar lá na planilha 1 que não tinha nada, olha que interessante. Ele já colocou a informação aqui, ó. Só que olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele pegou apenas o último, ó. O último funcionário. Por quê? Vamos entender o porquê que ele fez aqui, ó. Na verdade, ele pegou a informação de todos os funcionários, tá? Ele veio aqui no José, deu um clique aqui, selecionou toda essa região, copiou, veio na planilha 1 e colocou. Depois ele foi no Manuel, clicou na A7, selecionou toda essa região, copiou, voltou na planilha 1, veio na A1 e colocou por cima as informações. Ele chegou aqui e colocou as informações por cima. Então ficou valendo a informação do segundo funcionário, que seria o Manuel. Depois ele foi na planilha do Inácio, veio aqui na A7, selecionou essa região, copiou, voltou na planilha 1 e colocou. E como não teve outras planilhas para o lado, ele simplesmente abortou. Então ficou valendo, né? Acabou substituindo a informação das outras planilhas, tá? Então a última que ficou valendo. Então eu tenho que fazer uma forma, eu tenho que achar uma forma do seguinte: quando ele vier aqui na planilha 1,
na célula 1 e tiver vazio, ele coloque as informações ali da planilha, né? do primeiro funcionário. Quando ele for no segundo funcionário, ele não pode vir aqui na A1. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ver qual é a última linha preenchida. Tá? Então foi essa aqui, a A13. Ele vai para a linha de baixo e coloca as informações do segundo funcionário. Depois, no terceiro funcionário, ele tem que ver qual é a última linha preenchida, identifique lá e coloque na linha de baixo. E assim sucessivamente. Então não vou perder dado nenhum. É isso que a gente tem que fazer para ele aqui agora. Então vamos fazer isso, vamos ver como é que é simples fazer isso? Então, ó, repare o que eu falei ali para ele, o que eu falei quando eu expliquei para vocês. Ó. Então, eu disse para vocês o seguinte, ó, ele tem que ir na planilha 1 e verificar se a A1 existe algum dado. Então, como é que eu faço? Existe uma forma de eu verificar, né, se algo está preenchido ou não? Existe. Tá? É bem parecido com aquela função se lá do Excel. Só que aqui a gente tem, ó, o if, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, se, tá? Na planilha 1, ó, então sheet, ó, vou entrar aqui e vou colocar planilha 1, ó, planilha 1, tá? Range, ó, A1, beleza? O valor da 1 for diferente, né? Então, se eu colocar aqui, ó, se ela for diferente de vazio, então eu tenho que colocar aqui, ó, essa é a estrutura do se, tá? Então, ó, o se, a minha condição que eu tenho que verificar, então, se alguma coisa ali estiver acontecendo, então ele vai fazer alguma coisa, eu preciso fechar a estrutura do se, tá? Então, como é que eu fecho a estrutura do se? End if. Então, se na minha planilha 1, na minha célula A1, for diferente de vazio, ou seja, se tiver dados lá, eu não quero que ele copie as informações. Eu quero que ele encontre qual é a última linha preenchida e vá para a linha de baixo. Como é que eu faço isso aqui? Então, ó, se for diferente de vazio, você vai, ó, a partir da célula A1, ó, a partir da célula 1, você vai para o final, tá? Da última célula preenchida. Tá? Você vai para a última linha preenchida. Então, como é que eu faço isso aqui? Ó? Então, existe aqui o end, que seria final, né? E dentro do final, eu vou colocar o seguinte, ó, xl down. Tá? Isso aqui vai ser responsável para ele ir para a última linha preenchida. Beleza? Vou dar um ponto aqui, ó, e vou apertar o select. Tá? Então, ó, a partir da célula preenchida, que é active cell, por que a célula ativa? Porque aqui em cima, depois que ele encontrou a última linha preenchida, ele selecionou ela. Né? Então eu tenho aqui, ó, que a partir dessa célula preenchida, né, eu vou deslocar uma para baixo. Então como é que a gente faz para deslocar aqui? Ó? É o ponto offset. Tá? E dentro do offset, ó, eu tenho a estrutura de linhas e colunas. Tá? Então como é que eu faço aqui? Como é que é o esquema dela aqui? Ó? Então, se eu colocar aqui aqui onde ele é reservado para linha, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar uma linha para baixo. A partir de quê? A partir da célula preenchida. A partir da célula ativa, tá? Que é essa última linha aqui. Ó. Então, ele encontra a última linha preenchida, tá? E a partir dela ele desloca uma linha para baixo, tá? Então, eu coloquei aqui 1. E a coluna, eu preciso colocar alguma coisa? Não, eu coloquei 0 ali. Por quê? Se eu coloco aqui 1, por exemplo, na parte da coluna, além dele ir para a linha de baixo, ele vai para a coluna ao lado. Né? Eu não quero isso, eu quero que ele vá para a linha de baixo e mantenha na linha de baixo. Beleza? Então aqui eu vou colocar o 0. Feito isso, né, ele deslocou, encontrou agora a célula vazia, né, agora ele vai fazer o PESC especial, que nada mais é do que o colar. Ele vai colar as informações, beleza? Então, é isso que ele vai fazer para a gente, tá? Só que, se eu rodar aqui agora, né, ele vai fazer as informações para a gente lá. Então, deixa eu ver como é que está lá. Então, vou vir aqui na planilha e vou... Ó, se eu rodar aqui agora, ó, o que vai acontecer? Tem dados ali, né? Ó, ele vai fazer ali, ó. Então, ó, repare aqui, ele encontrou qual foi a última linha aqui preenchida e colocou a informação lá. Tá? Colocou as informações lá. Ó.
beleza? Só que aqui ainda tem um problema, tá? Porque se eu apagar, ou seja, se não tiver nada ali e eu rodar essa informação, o que vai acontecer? Nada, né? Por quê? O comando que eu dei para ele foi o seguinte, ó. Se a célula for diferente de vazio, ou seja, se ela tiver alguma coisa, você faz isso aqui. E se ela não tiver nada, que é o caso ali, ó, não tem nada. Na primeira passada, ela não vai ter nada, né? E aí, ele vai fazer o quê? Então a gente precisa criar uma condição aqui para ele, quando não tiver nada na célula, né, ele colocar as informações. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso aqui para ele? Ó? Então eu vou dar um espaço aqui, vou dar um Enter aqui, ó, e vou colocar o else, tá? O else, ele faz parte também da estrutura do if, que seria, se alguma coisa acontecer, você faz isso. Se não, seria o else, se não, você faz outra. Né? O se não seria o que aqui pra gente? Seria caso ele encontre a célula vazia. Então, se ele encontrar a célula com dados, ele vai encontrar a última linha preenchida e vai colar. E se ele encontrar a célula vazia, o que ele faz? É o que eu vou colocar aqui para ele agora. Tá? Se você encontrar a célula vazia, não precisa se preocupar. Você só cola as informações ali. Então vai lá, ó, no Sheets, ó, que seria a planilha 1. A planilha 1, tá? Na célula, né? Então alcança a célula A1, ó, A1, e cola lá, pest especial. Beleza? Então ele vai fazer isso. Então, na primeira passada ele vai vir, tem alguma informação, ele vai copiar a informação, ele vai entrar na planilha e vai copiar, né? Vai entrar na planilha lá do funcionário e vai copiar. Aí ele vai voltar para a planilha 1. Tem alguma coisa na planilha 1? Tem alguma coisa na 1 lá dela? Não, então ele vai vir direto aqui, ó, ele vai colar a informação. Aí ele vai para o segundo funcionário, vai copiar a informação do segundo funcionário, vai voltar para a planilha 1. Tem alguma coisa na 1? Tem. Então é diferente de vazio, ele tem dados ali. Então ele vai vir aqui, vai encontrar qual é a última linha preenchida e vai colar as informações. E assim ele vai sempre criando o incremento. Se tiver dado, ele vai incrementando embaixo. Só isso. Beleza? Então vamos ver se está funcionando. Ó. Então ó, eu vou... não tem nada aqui. Show de bola. Paguei aqui, ó, não tem nada. Tá? E quando eu rodar aqui, ó, show de bola, ele colocou as informações aqui para mim. Então ele foi lá, pegou o primeiro funcionário, pegou o segundo funcionário e pegou o terceiro funcionário e colocou ali para gente de forma tranquila. Beleza, galera? Então ele já fez pra gente o que a gente queria, né? E se a gente for ver, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, né? 9 linhas aí, né? Sem contar os espaços, 9 linhas de comandos ali bem simples, né? Comandos esses bem intuitivos. Confere? Então, ó, só que ainda existe um pequeno probleminha aqui que passa despercebido, tá? Que eu vou alertar para vocês não cometerem aí, tá? Beleza, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, antes de qualquer coisa, eu vou criar um botãozinho para poder colocar lá na planilha 1, tá? Que já está funcionando, né? Vou excluir aqui tudo. Ó, eu vou criar um botãozinho aqui para ele já efetuar isso aqui para gente, ó. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. Vou vir aqui em desenvolvedor, tá? Vou vir aqui em inserir, tá? E tem esse primeiro botãozinho aqui, ó, que é a opção de botão controle de formulário. Então, eu vou dar um clique aqui. Repare que quando eu colocar o mouse para dentro da planilha, ó, ele vai ficar com essa cruzinha para eu desenhar o meu botão. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou desenhar, ó, o meu botão, tá? Pode ser desse tamanho aqui, depois eu consigo alterar também, se for o caso, tá? Aí ele já abre o seguinte, ó, você quer atribuir alguma macro para esse botão, né? Lembra que nós criamos, né, o nosso script, demos o nome dele de cópia, né? Então, tá aqui, ó, apareceu aqui para mim. Tá? Então eu vou dar OK aqui. Então esse botão aqui está acionando aquele nosso script lá. Tá? Eu posso inclusive clicar com o botão direito aqui, ó, e editar o texto para colocar um nome mais elegante, né? Não deixar botão 1 ali, né? Colocar ali, ó, obter dados, por exemplo. Ó. Quero chegar aqui e obter dados. Beleza? Vou clicar fora e aí quando eu clicar novamente aqui dentro, ó, repara, quando eu coloquei o mouse aqui, ele já ficou com
um ícone diferente, tá? Clicável, né? Então, se eu der um clique aqui agora, ó, prontinho. Ele fez ali, ele invocou lá o script e trouxe a informação. Só que ficou muito próximo, né? Ficou dentro dos dados ali. Como é que eu faço para organizar isso de novo? Vou dar um clique com o botão direito no meu botão, ó, e vou vir aqui, ó, agora e vou arrastar aqui para o lado, ó, botar mais para cá, ó. Perfeito, aqui tá perfeito, ó. Show de bola. Perfeito. Vou dar um clique fora de novo. Perfeito. Tá? Agora eu vou clicar mais uma vez, ó, em obter dados. Olha o que vai acontecer. Então ele foi lá e fez a informação para a gente. Só que aqui tem um problema. Então olha o que aconteceu. Ele, ao invés dele copiar as informações, né, ele atualizar as informações aqui, o que ele fez? Ele acrescentou mais informações, ficou duplicando as informações. Eu não quero isso, né? Eu quero que, beleza, cliquei no botão atualizar, né, obter dados, beleza, ele foi lá, buscou as informações e colocou aqui. Se eu clicar aqui de novo, eu quero que ele apague as informações, tá? Para colocar as informações atualizadas, porque alguma coisa pode ter mudado aqui e tal, né? Então não faz sentido ele ficar acrescentando e repetindo essas informações. Então, por exemplo, aqui ele trouxe o primeiro funcionário, o segundo funcionário, e depois ele repetiu de novo, ó, o primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Eu não quero isso. Então eu quero que quando eu apertar o meu botão, tá, ele já faça essa verificação se tem dados ali na região e se tiver ele já apaga, tá? E aí ele vai colocar as informações. Então como é que a gente faz isso? Muito simples também, ó. Vou voltar aqui para o meu script. Então, antes de qualquer coisa, tá? Antes de até ele, inclusive, entrar aqui no fórum, então vou colocar aqui em cima o meu script, ó. Eu quero que ele vá, tá? No Sheets, né? Na planilha, ou seja, na planilha 1, ó, beleza? Ponto. Quero que ele clique lá na range, né? Que ele alcance a range A1, tá? Encontre a região atual, ou seja, a região corrente, a gente já viu isso, ó. Então, current region, tá? E faça o quê? Vou dar um ponto aqui, ó, e faça um clear, tá? Um clear contents. Beleza? Ou seja, ele apague as informações, tá? Antes de executar qualquer coisa. Então, toda vez que eu clicar, antes de executar qualquer coisa, ele vai apagar. Se não tiver nada, ele vai clicar lá, vai apagar, tá? Não vai ter nada mesmo. Agora, se tiver informação, antes ele vai limpar pra gente para poder colocar as informações atualizadas. Beleza? Bem simples, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Vou executar de novo, ó. Repare que aqui tem um montão de informações e agora vai aparecer somente os 3, ó. Vou clicar aqui. Opa, deu um errinho aqui, ó. Vou clicar em depurar, tá? Provavelmente isso aqui, ó, o problema. Então aqui, ó, eu acabei escrevendo errado contents, né? Eu coloquei contents, tá? Então vou parar aqui a execução, ó. Vou arrumar aqui, ó, contents, tá? Clear contents, beleza? Então agora ele vai rodar. Então eu vou minimizar aqui, vou executar aqui os meus dados, ó. Vou executar aqui no botão, né? Ó, prontinho, ele executou aqui, ó, 1, 2, 3 e resolveu os nossos problemas. Beleza? Então, ó, toda vez que se eu incluir uma outra planilha aqui, né, eu colocar uma outra planilha aqui com informações, tá? Ele clicar aqui no botão, ele vai limpar essas informações aqui primeiro para poder colar as informações atualizadas. Beleza? Tem mais um pequeno probleminha aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte, eu vou dar um cliquezinho aqui, é muito interessante isso, ó. Vou tirar aqui esses enters aqui, ó, para a gente ver uma coisa interessante que tem aqui, ó. Repare que tanto aqui onde eu coloquei, por exemplo, ó, Sheets planilha 1, eu coloquei aqui embaixo também, ó, Sheets planilha 1, né? Beleza, está funcionando, ele sabe que tem que ir lá na planilha 1 e executar o que eu tiver de fazer, tá? Por que eu coloquei planilha 1 aqui, ó? Que é o nome dela aqui, se a gente for ver, é o nome dela, planilha 1, tá? Porém, eu posso mudar esse nome. Por exemplo, aqui, ó, essa planilha aqui, por exemplo, ó, eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, resultado. Ó. Então, eu acabei de alterar o nome dela. Tá? O que vai acontecer se eu clicar aqui em atualizar? Ó? Eu tenho um erro, porque ele foi procurar, ó, vou depurar aqui, ó, ele foi procurar a planilha 1 e não achou. Por quê? A planilha 1 agora, né, na verdade, o nome dela é resultado. Então, para que a gente não tenha esse problema, e repare que foi só aqui onde a gente colocou o nome, né? Nas outras planilhas, né,
que são dos funcionários, pode ter qualquer nome, né? Porque a gente aqui roda todas as planilhas. O único local onde a gente diz para ele, olha só, vai na planilha tal, né? Te dá o nome da planilha especificamente, é na hora de colar os dados, ou limpar os dados ou colar, né? Onde a gente pega os dados, a gente já referenciou, a gente já colocou uma referência relativa, né? Então não dá nome de ninguém, aqui a gente chama todas as planilhas aqui, né? Essa função faz chamar todas as planilhas, tá? Então, aonde eu tenho aqui, ó, esse sheet com a planilha nomeada, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o nome dela, vou parar aqui, ó, eu posso tirar o nome dela, tá? Porque o nome pode mudar. Vou Ctrl Z aqui. Eu vou tirar o nome dela e vou colocar aqui, ó, por exemplo, 1, tá? Porque as planilhas também, pessoal, aqui no Excel, no VBA, tá? Elas têm um índice, tá? Então, conforme a gente vai criando a planilha, elas vão tendo um índice. Então, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma outra planilha aqui embaixo, ó, essa outra planilha vai ter o índice 5, tá? Então, eu posso me referenciar ela com esse índice, tá? Essa planilha aqui, que era a planilha 1 e virou a planilha resultado, ela foi a primeira planilha que eu criei nesse projeto, tá? Então, a gente consegue até ver isso aqui, ó, tá vendo? A planilha 1, tá? Aqui não é o nome dela, aqui já é o índice, tá? Ó, o nome dela tá entre parênteses aqui, ó, que agora tá como resultado, por isso que deu erro, tá? Então, a planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4. Se eu criar uma outra planilha aqui, ó, criei uma outra planilha. Ela foi chamada de planilha 1, mas na verdade, ó, ela é a planilha 5, tá? Ela é a planilha 5, beleza? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui, por exemplo, no sheet 5, eu vou estar me referenciando a ela, porque ela foi criada depois das outras 4, tá? Então, ó, eu vou excluir ela ali, tá? Vou excluir essa planilha aqui. Beleza, voltei aqui ao nosso projeto inicial. Então, eu vou me referenciar a essa primeira planilha onde eu coloco os dados lá com o índice. Assim, eu posso mudar o nome dela quantas vezes eu quiser, porque eu estou passando para o VBA aí na primeira planilha que foi criada, que nesse caso é aquela planilha 1 que eu já mudei de nome ali, coloquei, era a planilha 1, coloquei resultado, eu posso mudar, tá? Quantas vezes eu quiser. Então, onde tiver aqui planilha 1, eu posso substituir, ó, pelo índice dela, tá? Ó, aqui também. E nada vai me dar de problema. Então, se eu executar aqui de novo, ó, mesmo, ó, atualizou ali meus dados bonitinho, tá? Se eu chegar aqui e colocar só, por exemplo, apresentação, tá? Coloquei esse nome e clicar aqui de novo, ó, não deu problema nenhum, tá? Porque eu me referenciei a ela pelo índice que ela foi criada, né? Como ela foi a primeira planilha, eu disse ali que o índice dela é o 1. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que tenham gostado, né? Com certeza isso aí, se você não encontrou aí no seu dia a dia ainda como profissional contábil, você vai ter em algum momento se deparar, né, com esse tipo de problema e você já vai saber, né, como executar. Então, a gente viu que é muito simples, tá? A gente tem aí, ó, com poucas linhas, né, de código, poucas linhas de comando aí no VBA, a gente conseguiu resolver um problema, tá? Tem outras coisas aqui para a gente fazer. Por exemplo, aqui a gente poderia tirar o cabeçalho, né? Deixar o cabeçalho somente na primeira linha e nas outras aqui, ó, por exemplo, ó, excluir, tá? Tem como fazer isso também, tá? Se vocês quiserem ver esse tipo de procedimento, coloca nos comentários que vai ser um prazer trazer aqui para você como a gente pode criar um outro botãozinho aqui para depois, por exemplo, dele colocar os dados aqui para a gente, ele tirar esses cabeçalhos a mais aqui que tem, tá? Então, se vocês quiserem ver esse tipo de procedimento fazendo aqui de forma bem simples também, muito mais simples, né, inclusive, tá? Esse tipo de automatização é bem mais simples do que a gente viu ainda. Esse aqui é simples, né? A gente viu como copiar ali com menos de 10 linhas de código, né? Esse outro de limpar aqui a gente chega a ser ainda mais simples do que esse. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.